Bom, convidaram hoje para falar sobre a doença de Alzheimer. É uma doença extremamente importante, porque não só impacta no paciente, como em toda a sociedade, tendo em vista que o paciente perde várias das capacidades da sua autonomia do dia a dia, de conseguir realizar as suas atividades, e acaba sendo uma condição em que ele tem que ter um suporte social, um suporte da família. Então, acaba envolvendo várias pessoas, acaba envolvendo a família inteira no tratamento. Então, é uma condição que leva a um impacto grande na sociedade. É uma doença que faz parte das doenças que a gente chama de demência. Nas demências seriam as condições em que a pessoa tem uma dificuldade de memória, que normalmente é o que as pessoas mais fazem a associação com a demência, mas não é só isso. No caso da demência, também as pessoas têm dificuldade em relação a conseguir realizar atividades, em relação a resolver problemas, em relação a diversas questões do pensamento mais elaborado, e nisso acaba tendo um prejuízo funcional, que é o aspecto mais importante da condição. Tá? Em relação a isso, o mal de Alzheimer é uma condição que, como que ela se inicia? Ela se inicia em relação a uma alteração na produção de algumas proteínas dentro do cérebro. Em relação a isso, não precisa ser tão elaborado, tem algumas proteínas que começam a ter uma formação errônea, e isso acaba levando a um processo inflamatório, a lesões, e acaba evoluindo gradativamente para o problema que a gente vai vendo. O estabelecimento disso normalmente se faz a partir dos 65 anos, pode ocorrer antes disso, mas em média a gente tem a partir dos 65 anos, e progressivamente vai ocorrendo de maneira mais exponencial. Então, quanto mais idade se tem, mais fácil de você poder desenvolver a condição. Tá? Em relação a isso, os fatores de risco mais importantes realmente seria a questão da idade, quanto mais idade, mais fácil desenvolver, e em relação à característica genética. Então, a história familiar importante faria com que a pessoa pudesse ter um risco maior, embora os marcadores genéticos, hoje em dia, ainda não estejam bem esclarecidos em relação a gente poder esclarecer da pessoa poder realmente ter o risco ou não. Então, a história familiar é o que a gente tem de suporte. Tá? Bom, em relação às queixas de memória mais comuns, é comum as pessoas virem se queixando de condições que estão percebendo alterações de memória, mas existem várias condições que podem ter alterações de memória. Um ponto decisivo seria observar que isso tem que ter um impacto funcional. Tá? A primeira coisa que as pessoas, às vezes, não observam de maneira clara. Não é só porque está esquecendo aonde fica uma determinada coisa, que esqueceu um compromisso que marcou, é porque realmente no dia a dia aquilo atrapalha, que a pessoa não consegue realmente ter a sua autonomia e capacidade de decisão de fazer tudo o que precisa fazer. Tá? Em relação a isso, inclusive, quando nós vamos fazer a avaliação do paciente, é muito importante que possa ter uma pessoa junto, que seja uma pessoa que conheça o paciente e que possa estar convivendo, pelo menos um pouco, para poder dar um relato confiável em relação ao que está acontecendo, porque muitas das vezes a pessoa também não tem uma ciência clara do que está acontecendo exatamente. Ela acha que está fazendo, quando, na verdade, quem está convivendo fala que não, ela não está conseguindo realizar essa atividade, quando a gente pergunta. Tá? Então, esse é um ponto importante em relação à avaliação. O Alzheimer tem um fator importante que não tem nenhum resultado de exame que seja claro e objetivo em relação a determinar o diagnóstico. Tá? Não tem um exame de sangue, não tem um exame de imagem. É um diagnóstico que a gente faz por exclusão. A gente pega as queixas que estão ocorrendo, nós aplicamos uma série de instrumentos para avaliar em relação a realmente ter uma queixa que a gente observa que tem um impacto, que está alterando a capacidade de memória mesmo, ver que aquilo tem um prejuízo funcional, ver os exames de sangue em relação a descartar diversas condições que podem causar coisas semelhantes, e, normalmente, um exame de imagem, uma tomografia de crânio simples, tá? Já seria importante não para ver uma alteração típica do Alzheimer, na verdade, para excluir condições de outras condições que seriam de um tratamento diferente. No Alzheimer, você poderia ter todos os exames que seriam totalmente normais. Isso pode acontecer.
tá? Tem a avaliação em que tem alteração funcional, tem as alterações cognitivas, né? As condições de não conseguir exercer as atividades, você faz a tomografia totalmente normal, os exames de laboratório totalmente normais. Às vezes precisa ter um acompanhamento de um pouco de tempo para ver que aquilo realmente está consistente e aí sim poder estabelecer o diagnóstico. Tanto que na característica de diagnóstico, o diagnóstico assim, absoluto é feito só com biópsia, que na prática não é feito, que não é praticável, não tem condição de fazer uma coisa dessa. Tá? Agora, em relação ao mais importante que eu queria destacar hoje, em relação à parte da prevenção. O que a gente pode fazer para prevenir essa condição, que é altamente incapacitante, em que a pessoa progressivamente vai ficando cada vez menos capaz e acaba tendo que ter um suporte importante para as atividades do dia a dia. Na realidade, a prevenção ela não é de maneira muito específica, ela vai ser uma prevenção de aspecto muito abrangente, que se a pessoa seguir várias das orientações de prevenção, ela vai ter impacto favorável na saúde em diversos aspectos. Tá? Então, por exemplo, a pessoa evitar o tabagismo, já seria um impacto direto. O tabagismo não é uma coisa que afete só o pulmão, afeta a parte cognitiva como diversas outras partes do organismo. Tá? A educação, é importante que a educação, desde o período da infância até o máximo que ela possa ser exercitada, ela deve ser uma coisa altamente estimulada, porque isso vai criar um banco de memórias, de informações, de capacidades que a pessoa adquire, que vai acabar protegendo ela em relação a condições do Alzheimer, de deterioração das capacidades mais elaboradas do cérebro. Tá? Em relação à alimentação, você ter hábitos de alimentação saudáveis. Obviamente, nessa questão da alimentação, a questão do peso. O peso mais baixo também sabe-se que tem um fator protetor. Tá? O controle adequado de hipertensão, de diabetes, colesterol, tá? De diversos aspectos que numa alimentação saudável também você vai ter benefícios de múltiplas formas. A atividade física regular é um aspecto importantíssimo. Nesse aspecto, tem muitas vezes que a gente encontra uma barreira de que a pessoa não consegue relacionar muito bem o que a atividade física vai impactar diretamente com uma questão do raciocínio, do pensamento. Mas é uma coisa inequívoca na parte de avaliação de números. Tá? A gente vê na questão assim, de baseada em evidências de que pessoas com maior capacidade de prática de atividades físicas, elas são protegidas. Então, não há como questionar isso. Tá? Em relação ao tratamento em si da condição. Tá? O Alzheimer, a gente tem uma condição hoje extremamente difícil de tratamento. Na verdade, praticamente tudo que a gente tem hoje em relação a aliviar condições que ocorrem da situação, da doença. Tá? A gente tem poucas medicações disponíveis, coisas assim em torno de 3 medicamentos básicos e um outro que ajuda nesse sentido, e tem várias coisas em pesquisa. As medicações que estão em pesquisa, a gente tem grande expectativa em relação a poder ter um impacto de maneira mais importante em relação a alterar realmente o curso da doença, porque o que a gente tem hoje em dia realmente não é algo que faz uma diferença de maneira importante em relação a regredir a doença, em relação a realmente causar uma diferença na história da doença em si. Tá? Então, é uma condição que tem um impacto muito grande na sociedade, causa um impacto econômico, social, tá? Tem que ser realmente muito valorizado. E, a princípio, eu me restringi a fazer uma coisa mais breve hoje. Tá? Eu agradeço, era isso que eu tinha para passar para vocês. Tá bom?